César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Vamos para a palavra de Deus? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 17. Juízes 7, versículo de número 17. Louvado seja Deus. Hoje pela manhã nós tivemos um culto muito abençoado. Pastor, mas assim, como assim abençoado? O senhor está aí sozinho, sua equipe de trabalho, irmãos. A graça de Deus é tão grande que eu já consigo imaginar vocês sentados aí dando glória a Deus. Nessa hora aí que você ia levantar para beber um copo d'água, o Espírito Santo já segurou você, já puxou você ali pela camisa, falou assim: não senta porque Deus vai falar. Eu sei que Deus está trabalhando na tua vida. O diabo achou que vai fechar a igreja, mas quando o diabo tenta isso, abre milhares e milhares de igrejas em outros lugares, que é a sua casa. O primeiro ministério é a sua família, em nome de Jesus, amém? Por isso, livro de Juízes capítulo 7, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: e disse-lhe: olhai para mim, e fazei como eu fizer, e eis que chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim também farei vós. E tocando eu a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a trombeta ao redor do arraial e direis: a espada do Senhor e de Gideão. Amém? Até aí, fecha os seus olhos, curva a tua cabeça aí na tua casa. Você puder colocar a mão no seu coração, você vai pedir para o Espírito Santo agora falar com você. Eu quero que você agora, de verdade, por favor, agora você vai parar de fazer o que você estava fazendo. Talvez você estava mexendo em algumas coisas aí, porque o inimigo pode usar até aí na sua casa a distração para que você não possa ouvir e viver a palavra. Neste momento é como se você estivesse aqui sentado em uma das cadeiras da igreja, concentrado, prestes a ouvir a direção que o Espírito Santo tem para a tua vida. Pai, nós consagramos esse culto ao Senhor. Eu não tenho dúvida, ó Deus, que antes de nós iniciarmos, a pastora e a Larissa iniciar este culto, meu Pai, o Senhor já estava fazendo a tua obra, e o Senhor já se movia entre nós. Pai, como o Espírito do Senhor pairava sobre a terra, eu sei que lares estão sendo visitados agora. Eu sei que curas já estão acontecendo, libertação já está acontecendo. Eu sei que milagres já estão rompendo, a Deus, de uma forma extraordinária. E a minha oração é que essa palavra, como uma palavra profética ao coração dos teus filhos, encontre, ó Deus, terra que seja uma terra fértil, ó Deus, aonde a semente lançada, ela possa produzir os frutos a quais são designados. Pai, debaixo dessa palavra eu peço: usa a minha vida, Deus. Usa, meu Deus, os meus lábios. Usa, meu Deus, a minha vida como instrumento, como ferramenta, e que eu possa falar a Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas que eu possa falar a Deus aquilo que o teu Espírito, aquilo que o Senhor tem para falar com a tua igreja. Pai, na condição de profeta do Senhor, eu peço, Espírito Santo, toma a minha vida, ó Deus. Toma os meus lábios, toma toda a direção desse culto, e que eu possa apenas estar sensível ao teu Espírito a falar nos nossos corações. Assim eu oro, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Se você crê que Deus vai falar contigo, dá um glória a Deus aí na tua casa, em nome de Jesus. Queridos, olhe para cá e preste muita atenção. Prometo ser bem objetivo, ser rápido, mas eu não quero deixar de falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu tenho a plena certeza de que nós precisamos entender alguns processos que Deus tem na nossa vida. E nem sempre os processos de Deus acontecem da forma que nós queremos. Nem sempre aquilo que nós desejamos que aconteça, ou da forma que nós desejamos que aconteça, ela vai acontecer. Às vezes Deus vai usar de coisas para que nós possamos nos aproximar. Às vezes Deus pode mexer em situações que nós não gostaríamos, mas para que no meio de tudo isso Ele sabe, e Ele sabe o que Ele está fazendo. Só que nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que, quando nós nos aproximamos, guarde isso no teu coração. O cerne dessa mensagem é justamente isso. Quando nós nos aproximamos de Deus,
Deus nos dá estratégia. E Deus vai usar de coisas que nós não entendemos para fazer aquilo que Ele entende para fazer nas nossas vidas. E talvez você possa olhar para você possa realmente imaginar as circunstâncias que você está vivendo e falar assim: olha, pastor, é impossível algo sobrenatural acontecer na minha vida, porque a minha realidade não condiz as promessas que Deus tem na minha vida. E é isso que eu quero que você entenda: Deus não precisa da sua realidade. Deus precisa que você confie nele, porque Deus usa as coisas e circunstâncias que nós não damos a nem valor para Ele fazer aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Mas entenda, Deus sempre nos dá estratégia quando nós estamos próximos do Senhor, quando nós nos posicionamos. Deus usou a vara que Moisés estava nas mãos. Quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho e Moisés olhou e disse: olha, Senhor, os inimigos estão vindo. E o povo de Israel estava pressionando. E Moisés foi orar a Deus. Deus disse: Moisés, por que você clama a mim? O que você tem nas suas mãos? E ele responde: eu tenho apenas uma vara, um cajado. E Deus disse: Moisés, toca. Deus precisou de um povo que acreditasse numa estratégia de rodear as muralhas de Jericó, para que as muralhas pudessem cair. Deus olha para uma viúva que não tem nada dentro de casa a não ser um pouquinho de azeite, e pela boca do profeta a Bíblia vai dizer que o Senhor dá uma direção que parece louca, mas essa direção muda a vida dela e muda a vida dos seus filhos, e ela vive, ela e os seus filhos, por resto da vida. Você já parou para pensar que às vezes nós estamos esperando coisas que vão vindo extraordinário, mas Deus às vezes usa de coisas pequenas que estão à nossa volta para nos mostrar que Ele é Deus e Ele não precisa de coisas extraordinárias. Ele precisa de uma fé, para que a sua fé mova o sobrenatural, e através do sobrenatural aconteça o extraordinário na sua vida. Escute, o cenário que Deus está dizendo aqui, eu preciso falar um pouquinho antes sobre o que estava acontecendo para nós entendermos. O cenário era esse: o povo de Israel estava distante de Deus. E toda vez que o povo de Israel se afastava de Deus, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, que toda vez que nós nos distanciamos de Deus, nós abrimos brecha, legalidade, para que o inimigo possa atacar a nossa vida. A Bíblia vai dizer que o Senhor entregou os inimigos, entregou Israel nas mãos dos medianitas. E esse entregar não é dar de presente, esse entregar é por causa da idolatria, daquilo que eles estavam fazendo. Eles se afastaram da presença de Deus, e automaticamente nesse distanciamento entre a presença de Deus e o povo, o inimigo começou a ter legalidade para agir. Quantos lares estão assim? Quantas famílias estão assim? Talvez você já entrou no automático e você não percebeu que você está distante. E talvez esses ataques, automaticamente você coloca na tua cabeça dizendo: olha, eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu frequento o culto. Mas o frequentar culto não é dizer que você é um cristão de verdade. Pastor, como assim é verdade? Você entrar dentro de uma garagem, ficar dentro de uma garagem, não quer dizer que você se tornou um carro. E tem muitas pessoas que frequentam, mas eles não entregam o seu coração a Deus. E quando esse povo distanciou de Deus, Deus permitiu que o inimigo atacasse. A Bíblia vai dizer que tudo que eles plantavam, olhe para cá, tudo que eles faziam, a Bíblia vai dizer que eles plantavam, os medianitas iam e arrancavam a colheita. E a Bíblia vai dizer no versículo 6 do capítulo 6 que eles estavam empobrecendo. Porque uma vida sem resultado traz uma vida de tristeza. Tem muitas pessoas que eu estou falando agora, através do Espírito Santo, que você tem olhado para a tua volta, você tem até se esforçado, mas você não está vendo o resultado na sua vida. Talvez, e eu posso falar de uma forma objetiva diante do Espírito Santo, eu não estou generalizando, mas talvez você está um pouco distante de Deus, e Deus está permitindo essa situação para que você possa voltar de verdade ao princípio do amor, a você se entregar de verdade e não ficar dividido com o pé em duas canoas. Como disse Elias quando foi confrontar o povo, e eu estou na condição de profeta para liberar essa palavra. Elias disse: olha, até quando coabitareis, vocês vão coabitar em dois pensamentos? Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal. E esse Baal, nós podemos dizer que justamente nos dias de hoje, essas são as coisas do mundo. E abrindo a legalidade para as coisas do mundo, volto a dizer que o inimigo acha brecha para agir na nossa vida. Talvez hoje você não está vivendo aquilo que realmente o Senhor prometeu para a tua vida. Sabe por quê? Porque eles estavam passando por essa dificuldade, não numa terra inimiga. Eles não estavam passando por dificuldade sendo atacados pelos midianitas numa terra que era estranha.
Juízes, o livro de Juízes é escrito justamente no tempo em que Deus concluiu uma promessa sobre a vida do seu povo, quando eles estavam escravos lá dentro do Egito. E Deus disse: olha, eu vou arrancar vocês daqui, vocês vão sair de uma terra que é escrava, e eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Deixa eu dizer algo para você: esse tempo que eles estão vivendo, de 7 anos, que eles plantam e não colhem, não é numa terra estranha, é numa terra que Deus tinha dado como promessa para eles. E quantas famílias que têm a promessa de Deus, mas porque se distanciou de Deus, porque entrou no mecânico, entrou no automático, você está vivendo ataques do inimigo na sua vida. Você está vivendo literalmente ataques de Satanás, e a sua vida já não tem mais prazer, porque tudo que você faz não prospera. Você se esforça, mas não prospera. Aquele povo plantava, eles trabalhavam, mas não tinham resposta da colheita. A Bíblia vai dizer que eles empobreciam. E sabe o que é o pior de tudo isso? A Bíblia também vai dizer que eles fugiram para o campo, eles fugiram para os montes, eles fugiram para os vales, eles fugiram pelas matas, se escondendo no tempo de colheita. E quando ele se escondia, o inimigo vinha e roubava tudo. Sabe qual é o grande problema disso tudo? Por nós nos distanciarmos de Deus, por nós deixarmos com que a religiosidade entre no nosso coração, e nós entrarmos, mais uma vez, repito essa frase, entrarmos no automático, nós começamos a nos distanciar, e nós não conseguimos nos posicionar para defender aquilo que Deus nos entregou como promessa. Talvez hoje, tem muitas coisas que o inimigo está tocando, e a promessa de Deus, quer um exemplo? Teu casamento. Teu casamento foi Deus que deu. Essa família foi Deus que entregou para você. Essa casa foi Deus que entregou para você. Esses filhos foi Deus que entregou para você. Mas o teu distanciamento te traz a omissão de não lutar por aquilo que Deus abençoou, por aquilo que Deus prometeu. Essa família é uma promessa de Deus na sua vida. O seu trabalho foi Deus que abriu essa porta. Foi Deus que deu esse negócio para você. Foi Deus que literalmente colocou essa capacidade no teu coração para que você pudesse viver. Mas essa situação de você deixar a sua vida entrar no automático e não entender que nós precisamos estar cada vez mais perto de Deus, isso te traz o quê? Um ataque do inimigo. Eu sei que Deus está falando com pessoas hoje, e o ataque do inimigo vai fazer com que coisas sejam travadas, e você está deixando com que a promessa de Deus escape pelos seus dedos. E nessa noite o Espírito de Deus te traz na frente dessa TV, na frente desse smartphone, para dizer para você: se posiciona. Se posiciona, porque essa família é sua. Se posiciona em batalha, se posiciona em oração, se posiciona numa guerra espiritual, porque é isso que Deus espera, o teu posicionamento, para que Ele possa agir na tua vida em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que o povo começou a se esconder por cavernas, por montes, por os vales. Só que no versículo 6 diz que eles começam a se arrepender. E o que Deus mais deseja nos dias de hoje, irmãos, escute isso que eu estou falando, é que essa nação venha se arrepender e entender que só o Senhor é Deus. É que a nossa família venha se arrepender de pecados, de situações que nos afastam de Deus, e reconhecer que só o Senhor é Deus. Tem muitas pessoas colocando toda a esperança nessa vacina, irmãos. Que Deus capacite. Eu oro todos os dias para que o Senhor capacite esse cientista para descobrir realmente uma vacina certa, que dê certo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a solução do Brasil, a solução do mundo não é a vacina. A solução do Brasil é joelho no chão, cara no pó e arrependimento. Enquanto nós não entendemos isso, irmãos, nós vamos viver esse ciclo. Hoje é um vírus, amanhã é outro problema. Enquanto nós não entendemos que isso está nos mostrando a distanciamento, nós estamos precisando entender isso, que esse distanciamento abre espaço. E existe a frase que eu sempre falo, eu vou repetir ela, porque eu sou apaixonado por essa frase: e Deus prefere nos ferir do que nos perder. Porque Deus permite, porque você está distante, Deus quer de perto. Porque Deus permite certas situações, porque Deus quer mais de você. Porque Deus quer a tua intimidade, Deus quer o teu relacionamento, Deus quer os segredos mais íntimos, Ele quer revelar com você. E sabe o que acontece isso? Quando o povo começa a cair em si, e cair em si aqui é se arrepender. Cair em si é olhar para a nossa vida e ver o que está nos distanciando de Deus. Pega essa no teu coração.
Os caras começam a orar e eles começam a se arrepender. E a Bíblia vai dizer que Deus levanta um profeta e Deus manda esse profeta falar com o povo. Parece simples, mas não é. Por quê, pastor? Porque a dispensação de profeta só aconteceria 200 anos depois na vida de Samuel. Mas Deus antecipou 200 anos através da oração e através do arrependimento. E Deus trouxe resposta para o povo 200 anos antes, usando a vida de um profeta. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Quando você se posiciona, quando você se arrepende e quando você ora, Deus antecipa promessas que estão lá na frente. Deus vai acontecer. Aquilo que era para demorar 7, 10 anos da tua vida, Deus pode fazer acontecer através do seu posicionamento, através da sua oração e através do seu arrependimento até o final desse ano. Oh, xarabaço. Pastor, como assim? Deus pode antecipar o processo. Deus pode acelerar o processo do milagre na sua vida, irmão. Mas para que isso precisa acontecer? Eu preciso me posicionar, eu preciso me arrepender. Irmãos, eu disse, acho que foi domingo passado, não me lembro. Ainda que seja que nem um louco ficar gritando. Irmãos, às vezes eu acho que eu sou louco mesmo. Minha avó, coitada, minha avó tem, como que ela tem mesmo? Aquele negócio que esquece, Alzheimer. Aí meu tio colocou ela para assistir o culto de manhã. Daí ela não conheceu que era eu. Ela falou assim, nossa, mas esse homem precisa ficar gritando desse jeito. Depois eu falei, vó, a senhora me assistiu? Ela falou assim, quem que é você mesmo? Quer dizer, ela não me lembra de nada, graças a Deus. Mas irmãos, eu nem que seja para ficar gritando que nem um louco sobre arrependimento, eu vou gritar. Eu disse que eu vou falar todos os cultos. Jesus está voltando e ele precisa encontrar uma igreja lavada, remida pelo sangue dele. Não uma igreja corrompida, não uma igreja que está se prostituindo com as coisas do mundo, irmãos. A Bíblia diz que ele se arrependeu. E quando o profeta chega, o profeta não chega para falar aquilo que eles queriam ouvir. O profeta chega para falar aquilo que eles precisavam ouvir. E o profeta olha. E o Beto, sabe o que é interessante? O profeta toca na ferida. O profeta mexe na ferida, olhe para cá. Porque nós queremos ser massageados, nós não queremos ser confrontados. Deixa eu falar uma coisa para você. Lugar que massageia o seu ego está cheio. Mas louve a Deus pelos lugares que confrontam você, pela palavra que confronta o teu coração. E o profeta chegou e disse, vocês estão vivendo isso por causa da sua desobediência ao Senhor. E sabe o que acontece? Volto a dizer, o profeta confronta, mas mesmo assim eles ainda estão se escondendo. Queridos, até quando você vai deixar o inimigo se posicionar contra a tua família desse jeito? Até quando você vai olhar para os teus filhos longe da presença de Deus e você vai aceitar essa situação? Até onde você vai aceitar esse casamento, irmãos, que está por um fio e você não vai fazer nada? Até quando você vai olhar esse problema, esse caos? Está na hora de nós nos posicionarmos. E quando Deus percorre a terra procurando alguém que está se posicionando, está todo mundo escondido, mas tinha um homem que estava dentro de um lagar. Nós já pregamos sobre essa mensagem num outro contexto, e eu quero lembrar apenas você o que é esse lagar. Era um lugar pequeno, lugar de amassar uvas. Mas Gideão, a Bíblia vai dizer que quando o Senhor percorre os olhos sobre a terra, ele encontra um homem de joelho no chão, malhando o trigo para defender o trigo dos medianitas. Enquanto todo mundo estava fugindo, olha para cá, enquanto todo mundo estava se escondendo nas cavernas, nas montanhas, Gideão estava defendendo aquilo que Deus tinha dado. Ele plantou, ele colheu e ele estava dizendo para si mesmo, o inimigo não toca nisso. E é isso que Deus te levantou. Deus está procurando aí na tua casa alguém que se posicione para que coisas grandes comecem a acontecer através da sua vida. Gideão estava defendendo a sua vida? Não. Gideão estava defendendo o que Deus tinha dado como colheita para a vida dele. Gideão estava dentro de um lagar, 2x2 ou 2x1, depende aonde você for pesquisar, você vai ver algumas medidas, mas um lugar pequeno, um lugar inapropriável para fazer o que ele estava fazendo. Mas ele estava lá, defendendo aquilo que Deus tinha entregado para ele. Volto a dizer e repito mais uma vez, essa casa, essa família, esse trabalho, essa casa que Deus colocou você, é algo, é promessa. Defenda a tua família, defenda a tua casa. Como pastor? Através de oração, através de jejum. Nós estamos aqui, irmãos, 120 dias, você acha que é fácil? Não é não, irmãos.
Irmãos, eu estou num propósito. Irmãos, tem hora que a gente fica até meio atrapalhado das coisas, mas a gente está firme. Por quê? Porque a gente não trabalha no natural, a gente trabalha no sobrenatural. E você quer ver milagre na tua vida, tem que fazer coisas extraordinárias para Deus. Mas não, se quer que os outros resolvam o seu problema. Pastor, é melhor, não dá para mim fazer os 120 dias, porque faz por mim, pastor. O meu vizinho vai fazer, vai me colocar na oração. A gente quer as coisas fáceis. Nós estamos nos omitindo, escondendo, sendo que Deus não colocou na minha vida e não colocou na tua vida um espírito de covardia, um espírito que retrocede. Deus disse: eu não tenho prazer naquele que retrocede. Deus não te colocou para você retroceder, Deus te colocou para você avançar. Se posiciona. Gideão estava lá. Gideão estava posicionado, malhando trigo no lagar. E quando Deus encontra alguém posicionado, Deus se revela. Como assim, pastor? O anjo do Senhor, o próprio anjo do Senhor, de uma forma teofânica, o próprio Deus se manifestando em forma de anjo, vai lá e diz para Gideão: Gideão, varão valoroso, eu sou contigo. Ele vai dizer: epa, e-mail errado, WhatsApp errado, número errado, não foi eu não. Gideão disse: se o Senhor é conosco, olha a realidade que Gideão estava colocando diante do Senhor. Deus quer a nossa sinceridade, irmãos. Gideão diz: olha, se o Senhor é conosco, por que nós estamos vivendo isso? Mas isso não era uma dúvida, era uma pergunta para entender: se tem promessa na minha vida, por que eu não estou vivendo? Sabe qual é o problema da nossa realidade nos dias de hoje? O problema é esse, que nós olhamos para a realidade e esquecemos a promessa que Deus tem na nossa vida. Escute, preste atenção. Gideão diz: se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando por isso? Gideão estava dizendo: o que eu estou vivendo não condiz com a promessa que eu ouvi, que os meus pais contaram. E tem muitas pessoas vivendo só na lembrança, né? Tem muita gente vivendo só do passado, né? Tem muita gente olhando para o passado e vendo assim: eu era tão feliz lá atrás. Como que eu fico revoltado com pessoas assim? Pessoas que vivem presas no passado. Mas eu era tão feliz. Aquelas pessoas saudosistas, né? Porque lá em 1432, minha família era tão feliz. Deixa eu dizer uma coisa para você: aquilo que há por vir não se compara àquilo que passou na tua vida. Infelizmente tem muitas pessoas atrapalhando o presente e frustrando o futuro, porque está amarrado nas coisas do passado. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso lembrar das coisas boas, mas eu não posso me apegar às coisas que passaram. Eu preciso olhar para o alvo e saber que existe coisas ainda maior que Deus tem para fazer na minha vida. Se posiciona nessa noite. Aleluia. Gideão diz: não condiz o que eu estou vivendo. Aí o anjo do Senhor diz: vai nessa tua força. Aí Gideão pergunta: como? Olha, irmãos, uma das grandes dificuldades quando Israel foi lutar contra Golias foi olhar para o tamanho do gigante. Sabe por que tu para? Porque você olha para o gigante demais. Irmãos, a gente precisa viver não por aquilo que a gente vê. A gente precisa aprender a viver ainda mais pela fé. Porque se nós olharmos para o gigante, você vai tremer, você vai retroceder, você vai voltar, você vai parar. Porque o gigante, a forma do diabo trabalhar na nossa vida é a intimidação. Como que foi com Davi? Ei, nanico, meio quilo, você mesmo, eu vou matar você. Eu vou cortar você no meio, vou dar aos animais. As aves rapinas vão devorar você. Eu vou cortar você no meio. Escute, a forma que o diabo usa e consegue, infelizmente consegue fazer, é justamente isso, com a intimidação. Uma das armas. Certa vez eu ouvi um dia de um pastor que me ligou. Eu estava passando por um momento muito difícil, na primeira igreja onde eu era pastor, lá no Monte Líbano. Mas era um momento muito difícil, irmãos. Pensa num momento difícil, de necessidade, passando pela prova, irmãos. Louvado seja Deus que o Senhor carregou nosso irmão Lázaro, né? Deus console, conforte toda a família. Mas é literalmente aquilo que o irmão Lázaro cantava, passando pela prova e estava dando glória a Deus, porque estava difícil, irmãos.
Aí um dia um pastor me ligou e disse: olha, eu estava orando pela tua vida. Eu nem era muito amigo dele, mas ele disse: olha, eu estava orando e Deus me levou a orar pela sua vida. Ele disse: começa a repreender esse espírito de intimidação. Por quê? Porque essa situação que está à tua volta é para tentar te intimidar. Tem coisas maiores atrás disso tudo. Eu disse: Senhor, abre os meus olhos. E eu comecei a enxergar, Beto, que realmente uma estratégia que o diabo tem para a nossa vida é nos intimidar. É fazer você olhar para as coisas, olhar para as circunstâncias e dizer: não dá. E Deus está dizendo: dá. E a gente olha para o gigante e a gente diz: não vou conseguir. E Deus está dizendo: você vai conseguir. Gideão diz: como? Aí o Senhor faz para ele algo que ele sempre disse para nós. Eu tenho certeza que você, pelo menos uma vez na tua vida, você já ouviu o que Gideão ouviu. E o que Gideão ouviu? Gideão, eu sou contigo. Parece tão simples, mas é o necessário. Gideão olhou para o que ele tinha nas mãos, 32 mil homens. Olhou para o exército, e falo mais, 32 mil despreparados. Ele olha para o outro exército, 135 mil. Homens de guerra, fortes, de batalha. Gideão diz: como? Talvez a tua pergunta hoje é como você vai sair dessa situação. Talvez a tua pergunta para Deus hoje, e o Espírito me traz como resposta para o teu coração, através da minha boca, como a boca do Espírito Santo falando no teu coração. Talvez você está perguntando: como eu vou sair dessa? Como que o meu negócio vai reagir no meio de uma pandemia? Como que a minha família vai mudar essa situação? Como? Talvez a pergunta para você é essa. E o Espírito Santo de Deus usa a minha boca para dizer para você: eu sou contigo. Eu vou dizer de novo até você dar um glória a Deus dentro da tua casa, porque parece estar gelado demais. Diga Deus dizendo para você nessa noite: eu sou contigo. Pastor, mas é só isso? Não precisa de mais nada. Por quê? Porque Deus é contigo. E Deus não precisa ficar repetindo, porque Ele não é papagaio. Se Ele disse que Ele é com você, Ele é com você. Passo pelo vale da sombra da morte, mas eu sei que o Senhor é comigo. Escuta isso. Talvez hoje você está olhando para a sua realidade que você está enfrentando e você não está achando, conseguindo entender como que você vai sair dessa. A resposta é: Deus é contigo. E quando Deus é contigo, estratégias dos céus começam a aparecer na sua vida. Gideão disse: se o Senhor é comigo, fica aqui. Fica sentado embaixo dessa árvore, que eu vou até a minha casa e vou trazer uma oferta, um presente para o Senhor. Note-se, irmãos, a nossa vida não é medida se nós somos abençoados por aquilo que nós recebemos. Como assim, pastor? Nós recebemos pela graça e pelo amor de Deus. Nós não merecemos, mas a graça e o amor de Deus nos traz coisas grandes. Então não medimos a nossa vida de ser abençoado por aquilo que nós recebemos, mas por aquilo que nós entregamos para Deus e Deus recebe. Porque se você está aí na tua casa, escute isso, vai doer, mas é o Espírito Santo. Se você está aí na tua casa e você não está entregando o seu culto para Deus, se você está entregando o seu culto de qualquer jeito para Deus, Ele não recebe, irmãos, desculpa falar, não valeu nada. Como assim, pastor? Você é medido por aquilo que você entrega e Deus recebe. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e Deus não recebeu a oferta de Caim? Deus rejeitou a oferta, não era oferta também? Mas Deus rejeitou a oferta de Caim. Desculpa que eu vou falar, irmãos, mas eu estou falando aqui como profeta. Tem muitos cultos que nós entregamos para Deus e Deus rejeita, porque nós estamos entregando de qualquer jeito. Nós estamos prestando culto, mas a nossa cabeça está lá longe. Nosso pensamento está distante. Infelizmente até nos dias de hoje, é por isso que eu me preocupo ainda mais nesses dias de distanciamento. Nós estamos assistindo um culto. Você assiste futebol, você assiste a novela do Gênesis. Não vai assistir coisa da Globo não, está amarrado. Mas para Deus você não assiste um culto, você entrega o seu culto para Deus. Note-se, aprenda isso. Ana ia para o templo todo dia e ela pedia algo e Deus dizia: não dou. 1 Samuel capítulo 1 versículo 5: o Senhor cerrou a madre de Ana. Isso quer dizer o que, pastor? Foi Deus que não deu. Mas Ana ia todo ano
E calculamos pelo número de filhos que a sua rival Penina tinha, ela foi de 10 a 15, alguns teólogos dizem que até 20 anos ela foi e dizia para Deus: Deus, me dá um filho. E a resposta de Deus era não. Ela entendeu o que é entregar um culto para Deus. Ela chega e ela olha para a realidade do que estava acontecendo dentro do tabernáculo. E ela olha para Deus e vê que Eli, o profeta Eli, já estava velho, estava gordo, né, Beto? Se desse para filmar agora, não dá para filmar, Beto. Gordo. O pessoal não esqueceu de cortar a câmera. Tá bom, é o Beto que está ali. Vocês já sabem quem que é o Beto. Olha para os 2 filhos de Eli e sabe o que eles veem? Os 2 filhos de Eli estavam literalmente fazendo aquilo que desagradava a Deus. Ana entendeu. Estava precisando de um sacerdote. Ana diz para Deus: se o Senhor me dar um filho, eu trago ele na casa do Senhor. Entenda, irmãos? A lição de hoje que nós aprendemos, os 120 dias, no segundo dia. Deus quer te abençoar, mas Deus quer te abençoar para que a bênção de Deus não fique centrada só em você. Ela vem alcançar outras vidas. E o propósito maior de Deus te abençoar é você abençoar as coisas que podem trazer a salvação para outras vidas. Quando você entende que o reino de Deus é diferente do que o mundo ensina, você vai entender que no reino de Deus é melhor você dar do que você receber, porque Deus nunca fica devendo nada para ninguém, e tudo aquilo que você entrega no altar de Deus volta para a tua vida em dobro, porque o Senhor é galardoador das misericórdias e das bênçãos que Ele tem sobre as nossas vidas. Escute, Gideão foi lá, buscou uma efa de pão, 20 quilos de farinha, que dava aproximadamente 20 quilos de pão. E a Bíblia vai dizer que ele trouxe um carneiro, um cabrito. Agora preste atenção, irmãos. Aqui está a chave de algo e nós já vamos encerrar. Ninguém tinha, escute, ninguém tinha. Olha para cá. Eles plantavam, os medianitas vinham e roubavam. Mas Gideão tem pão e Gideão tem um cabrito para oferecer para Deus. O que isso quer dizer, pastor? É que quem se posiciona na sua vida sempre tem algo para oferecer para Deus, não tem desculpas. Quem tem posicionamento no mundo espiritual, quem sabe quem é no mundo espiritual, sempre tem algo para oferecer a Deus. Tem muita gente que não tem, por quê? Porque não se posiciona, se omite, e aí tem sempre uma boa desculpa para não fazer algo melhor para Deus. Irmãos, eu sei que essa palavra talvez não é aquilo que você queria ouvir, mas com certeza é aquilo que o Espírito Santo tem para tratar no teu coração nessa noite. No meu coração, começa desse altar. Eu não me isento disso não. Começa no meu altar. Nós podemos entregar mais para Deus. Pastor, estou na crise, eu posso entregar mais. Eu não estou falando da tua oferta, do teu dinheiro, não, irmão. Eu estou falando da sua própria vida. Quando você entende que a tua vida é maior que a tua oferta, você não está preocupado com o valor monetário, você está preocupado com a tua vida. Gideão foi e entregou. E a Bíblia vai dizer que enquanto Gideão não chegou com a oferta, o anjo não saiu do lugar. Aí Deus começa a trabalhar na vida de Gideão. Entenda, irmãos, quando você se posiciona, quando você obedece, quando você encurta a sua distância com Deus, Deus começa a te dar revelações, Deus começa a te dar estratégias. Deus é um Deus de estratégia. Deus é um Deus que faz caminho no deserto. Deus é um Deus que abre mar. Deus é um Deus de estratégia. Deus é um Deus que te leva a lugares que você não entende hoje, mas é lá naquele lugar que você não entende hoje que Deus te levanta e o nome dele é exaltado e glorificado através da sua vida. Gideão, tenho algo para fazer com você. Vai para a batalha. E Gideão pede uma confirmação com Deus. Deus, se é o Senhor, tem uma lã aqui no centro, só molha a lã e não molha o resto. Depois Gideão inverte. Irmãos, deixa eu falar mais uma vez para você. Deus não precisa ficar confirmando que Ele é com você. Deus é com você. Deus está com você nessa batalha. Talvez você não está ouvindo a voz de Deus porque existem ruídos entre você e Deus. Se aproxima, mergulha na intimidade.
Mateus 6,6 precisa funcionar na tua vida. O que é isso, pastor? Entra no teu quarto em secreto. E esse teu quarto não é a questão simplesmente física. Você pode também entrar no teu quarto, lá no teu quarto, fechar a porta, desligar o celular, deixar o louvor rolando e se entregar. Isso pode, mas esse teu quarto é o teu íntimo, é o teu secreto. Qualquer lugar que você estiver pode ser o teu quarto de intimidade com Deus. Deus não precisa de lugar para se revelar. Deus precisa de um coração que deseja a presença dele para ele se revelar. Se eu não estou ouvindo a voz de Deus, é porque eu estou distante de Deus. Porque Deus fala, irmãos. Deus fala. Se Deus usou uma jumenta, se Deus usou um burro para falar, Deus pode usar qualquer coisa. Deus fala. Só que o que acontece, que nós não ouvimos, e eu corro para encerrar, nós estamos distante demais. Os barulhos, os ruídos atrapalham a nossa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Gideão faz essa prova, e aí Deus começa a mexer na estrutura de Gideão. Por quê? Porque se Gideão, ainda que se fosse pouco, ele vai com tanto de homens para a batalha, ele poderia dizer, os meus homens são bons. Aí Deus começa a mexer na quantidade das coisas que estão aos olhos de Gideão. Gideão, dá um grito aí. Dá um grito dizendo, Gideão, fala para eles, esses caras que estão aí, ó. Quem é covarde e quem é medroso, pode voltar. Você sabe a história? Eu só estou apenas repetindo para a gente chegar na onde o Espírito Santo já está falando, mas eu sei que a gente vai encerrar daqui a pouco, e eu sei que Deus está falando no teu coração. Você sabe que 22 mil homens retrocederam, voltaram para trás. Quantos, pastor? De 22 mil voltaram para trás. Sabe o que isso quer dizer para nós? E eu repito algo que eu disse um pouco antes. Deus não colocou em você, Deus não colocou em mim um espírito de covardia, um espírito de que faz a gente retroceder. Sabe por que o inferno avança? Porque a igreja parou. Sabe por que o inferno está fazendo estardalhaço nesse mundo? Porque a igreja parou de clamar. Escute, irmãos, Deus não colocou em você um espírito de covardia. Deus colocou dentro de você um espírito de ousadia, de amor. Deus colocou em você um espírito que faz você avançar, não você retroceder. Mas ali, como nos dias de hoje, eu falo isso com dor no meu coração, quantos têm se retrocedido e têm olhado para as coisas físicas e esquecido das coisas espirituais. Sabe o que aconteceu? 22. Então se 10 mil ficou, esses 10 mil eram valentes e corajosos. Mas só isso não adianta, irmãos. Deus disse, eu vou te dar outra estratégia. Note-se, Deus é um Deus de estratégia. Guarda isso no teu coração. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te levar para lugares que você não entende. E nesses lugares Deus vai te dar estratégias sobrenaturais. Eu profetizo sobre a tua vida. Eu estou aqui na condição de profeta de Deus para liberar essa palavra. Deus vai te dar estratégias sobrenaturais para que você possa entender que Ele é o Deus da sua vida. Deus disse, Gideão, ainda tem muito, manda os caras beber água. E o beber água parece simples, mas o beber água era uma forma deles verem se esses homens eram vigilantes ao que estava acontecendo. Porque não adianta você ser valente e você ser corajoso se você não vigia. Olha que Jesus disse para Pedro. Olha que Jesus disse para os discípulos mais íntimos dele, quando Jesus chamou os discípulos para orar no Getsemane. Os discípulos dormiram. E eu vou dizer, de uma forma espiritual, tem muita gente dormindo nos dias de hoje. Tem muita gente que não sabe o que está acontecendo. Parece que está em Nárnia. O Mundo da Lua, você lembra do Lucas Silva e Silva? Você assistiu, Beto? Isso não é do seu tempo, né? O Mundo da Lua. Você é, né? Você riu porque você é desse tempo. Eu tenho certeza que você riu agora. Você que está mais aí dos 38, os 40 e pouco, igual o pastor Rude. Escute isso. A Bíblia vai dizer que não adianta você só ter coragem e não ter medo. Você precisa vigiar. Jesus disse para os discípulos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus estava falando aos discípulos? Vigiem! Porque tem muita gente que tem coragem demais, é ousado demais, mas não dá certo na vida, sabe por quê? Porque não vigia.
Você já tentou encher um tanque de lavar roupa de água? E aí a intenção sua é encher o tanque de lavar roupa. Aí você abre a torneira, mas você esquece de colocar a tampa. Deus dá graça, Deus derrama, mas a mesma condição que Deus derrama você perde. Por quê? Porque você não vigia. Porque você não fecha o negocinho lá, o buraquinho do ralo lá, para que a água ela venha encher o tanque. Tem muita gente que não vigia. Tem muita gente que acaba perdendo. É corajoso, é ousado demais. Eu vejo tantas pessoas ousadas, tanta pessoa que é sangue no olho, irmão, mas é faca na caveira, mas não adianta nada, porque não vigia. Deus disse: Gideão, estou te dando outra estratégia, manda embora. Só ficaram 300 homens, você sabe disso. E aí, se nós olharmos para a lógica, nós vamos entender que a lógica vai dizer o quê? Que isso não vai dar certo. Mas Deus é Deus em estratégia. Talvez você está indo para um lugar que você não está entendendo hoje, mas é nesse lugar que Deus vai dar as maiores estratégias para você vencer na sua vida. Talvez o caminho que Deus está mandando você fazer, percorrer, não é o caminho que você gostaria de percorrer, mas é nesse caminho que Deus vai se manifestar, te dando estratégias para você vencer nessa sua caminhada. Parece que está indo por um caminho de perdição. E a Bíblia vai dizer no capítulo 7, no versículo 10, que Gideão ainda olhando para a realidade, se coloca em pé na tua casa. Gideão olhando para a realidade vai dizer o quê? Eu acho que isso não vai dar. Eu acho que eu não vou conseguir. Mas o problema é, Gideão e eu e você que estamos aqui ouvindo essa mensagem, não é do jeito que nós queremos. É Deus que peleja por nós nas nossas batalhas. É por isso que nós precisamos entender que nós devemos nos aproximar, porque quando nós nos aproximamos, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, Ele nos dá estratégia de vitória sobre as nossas vidas. E nessa peleja, como Ele disse para Josafá, só se levanta e vai ver o que vai acontecer, porque nessa peleja você não vai ter que pelejar, você apenas vai ver, porque é o Senhor que luta as nossas guerras. Só Deus que é poderoso para mudar a situação. Se posiciona, que Deus vai te dar estratégia. Gideão ainda está com o coração, porque ele olha e vê 300 homens, pastor Ruth. Ele olha para 300 homens. E se Gideão não está convicto de que é Deus com ele, irmãos, eu sou um daqueles que voltava para trás. Por isso que você tem que estar perto de Deus, porque se você não estiver perto de Deus, o inimigo vai te intimidar e vai colocar medo no teu coração. Gideão estava convicto, e olha que Gideão fala. Gideão desce ao arraial dos inimigos e ele ouve uma revelação. Os próprios inimigos mostram de que aquilo que Deus ia fazer na vida deles, é isso que Deus quer fazer. É no meio deste caos, Deus quer revelar, Deus quer dar estratégia para você. Só você vai entender. Muitas pessoas vão falar, isso é loucura. Você vai entender, vai dizer, não, isso não é loucura. Isso é estratégia de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado através da minha vida. Gideão ouve aquilo que vai acontecer, e isso aqui é lindo, irmãos. Gideão olha para o povo dele, para os 300 homens, e diz assim: olhem para mim. Olhem para mim, e aquilo que eu fizer, vocês vão fazer também. Porque escute uma coisa, irmãos, e guarde isso no teu coração. Se você ouvir a palavra e não colocar em prática, você não vai viver nada de sobrenatural. Eu sinto tanta graça de Deus nessa palavra. Você está achando que você vai vencer com a força do teu braço? Desculpa, irmãos, não vai. O teu diploma é muito importante, mas não é ele que vai trazer a vitória na tua vida. Esse diploma é maravilhoso, mas não é ele que vai promover você dentro da tua empresa. Quem vai soprar teu nome em lugares que você nunca imaginou é Deus. É o Deus Todo-Poderoso. Quem vai fazer um milagre dentro da tua casa não é o teu conhecimento, a tua estratégia humana, é a estratégia que vem do céu. Deus vai te levar a lugares que você nunca imaginou, mas não é pelo nosso merecimento, é pela graça e pela direção que Deus vai nos dar. Essa batalha não é sua, apenas escute. Gideão diz: olha, o que eu fizer vocês fazem. E nós vamos pegar o cântaro, a espada, nós vamos pegar a tocha, e nós vamos descer com tudo, e nós vamos gritar: pelo Senhor, porque a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor e a Ele toda adoração. E por Gideão, Deus tem estratégia que parece ser loucuras humanas, mas as estratégias dos céus não falham. Porque enquanto você olha para o físico,
Deus já se moveu no sobrenatural em favor da tua vida. Se coloca de pé, chama toda a tua família agora, a sua, e se coloca de pé aí na tua casa. Coloca a mão sobre a tua cabeça, se você puder, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Nós vamos terminar com louvor, e você vai declarar esse louvor aí na sua casa, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a tua cabeça, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus abra o teu entendimento, e que nessa noite você possa ter revelações de Deus, que nessa noite você possa ter direções de Deus. Deus vai te dar estratégia. Esse negócio não vai fechar, essa empresa não vai fechar, essa porta se fechou agora, nestes dias, fica tranquilo, já tem outra preparado para a tua vida ali na frente. Deus vai te dar estratégia, e o nome do Senhor será exaltado através da sua vida. Deus vai te dar estratégia. Deus está abrindo o teu entendimento. Deus está abrindo a sua mente, e você vai começar a entender que não é as grandes coisas, é nos pequenos detalhes. Porque eu digo mais uma vez, se Gideão vai para a batalha com 32 mil homens, ele podia ainda entender que talvez Deus poderia até dar uma força, mas a glória nunca seria de Deus, seria talvez dos homens e de Gideão. E Deus disse: não, você não está entendendo. Nessa peleja vocês vão vencer, porque eu estou no controle da sua vida.